Olá, tudo bom com vocês ou com você exclusivamente? Eu sou o Júlio, caso você ainda não saiba, se você já sabe, enfim, essa piada já perdeu a graça. Mas enfim, sou eu que estou aqui e a gente vai falar hoje sobre o sagrado, né? O que significa o sagrado dentro dessa sequência de vídeos que eu tenho feito. Caso você não tenha visto os outros, você pode assistir depois, não precisa assistir na ordem, né? Foi sobre como mudar, né? Como se tornar uma outra pessoa, o eu não existe. Falei aí também sobre o fruto da árvore envenenada e, dentro dele, sobre o fruto da árvore sagrada. Então, vamos falar hoje sobre o que é o sagrado, né? O sagrado, não dentro de um aspecto religioso, mas dentro de um aspecto filosófico da vida, né? Eu, por exemplo, sigo a filosofia do nada é sagrado, muito menos eu. Tá? O que isso significa? Que quando nada é sagrado, não estou dizendo que tudo seja profano, mas nada é sagrado, ou seja, tudo é passível de questionamento. Quando eu tenho coisas como sagradas, né? Que é o caso da religião em si, vamos dar esse exemplo aqui da religião só para a gente poder explicar direito. Na religião, as pessoas não questionam a vontade de Deus, elas não questionam porque Deus faz as coisas. É dito, Deus age de formas misteriosas, então você só tem que aceitar o que está acontecendo, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então não se questiona as atitudes de Deus, não se questiona o que está sendo feito. Com base nisso, muitas pessoas não questionam também o que as pessoas que se dizem enviadas de Deus falam, né? O que os pastores falam, o que os gurus falam. Não se questionam o que essas pessoas dizem, porque elas falam em nome de Deus. Então acaba se seguindo cegamente aí conselhos, ordens, enfim, acaba se fazendo muita besteira, né? Aí, em nome da fé. A história comprova o quanto de coisas horríveis foi feito em nome da fé, em nome da religião, porque as pessoas não questionavam. A mesma coisa aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial, após a derrota da Alemanha, em que soldados disseram que estavam apenas seguindo ordens, né? Eles não questionavam essas ordens, apenas seguiam porque havia uma autoridade que os dizia para fazer aquilo e eles simplesmente faziam aquilo, tá? Inclusive, depois foi feito um experimento, né? O experimento da obediência. Inclusive, há um filme sobre isso chamado The Experiment, que fala sobre o Milgram, que é basicamente sobre isso, sobre as pessoas não questionarem a autoridade e obedecerem cegamente. Por quê? Porque a autoridade é sagrada. Então, isso para algumas pessoas, né? No experimento diz que uma parcela muito pequena das pessoas, muito pequena das pessoas questionou. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas têm muitas coisas como sagradas. Às vezes a pessoa ela é ateu, ela não segue uma religião, mas ela é fanática de política, ou ela é fanática com relação a um filme, né? Recentemente, eu já dei até esse exemplo aí, que saiu o Snyder Cut. E quantas pessoas não aceitam que você questione se o filme é realmente tudo isso, né? Eu, pelo menos, não acho o filme tudo isso. É um filme bom, mas não é um filme excelente. O filme tem falhas, o filme tem erros. E quando você fala isso para uma pessoa que tem o Snyder como sagrado, que agora tem até a hashtag SnyderGod, né? Tipo Deus Snyder. Quando você tem aí pessoas que cultuam celebridades, né? Diretores de cinema, youtubers, artistas do meio musical, né? Na década de 90, quantas pessoas não cultuavam Kurt Cobain, o quanto não se cultua o Led Zeppelin, enfim, são bandas excelentes. Eu adoro Led, eu adoro Pink Floyd, eu adoro Pearl Jam, enfim, eu gosto muito de rock. Mas quando você coloca essas pessoas num pedestal, você para de questioná-las, quando você para de perguntar se o que aquilo que está sendo feito, sendo dito, realmente faz sentido, você se coloca num degrau de inferioridade. Você se coloca aí num degrau onde
você é menos, e você sendo menos, você nunca vai alcançar o nível daquela pessoa, seja em qualquer coisa que for. Por exemplo, se você quer tocar guitarra, mas idolatra, e aí eu falo idolatrar realmente como colocar a pessoa, o Slash, ou enfim, hoje em dia tem muitas referências de guitarra, mas você coloca qualquer guitarrista num pedestal como, nossa, essa pessoa é um deus, você nunca vai alcançar aquilo, porque você é um mero mortal, um mero humano, e você não está apto a alcançar o nível de um deus, né? Então, a mesma coisa acontece com atuação, se você quer atuar, mas você idolatra um ator, quando você quer aprender algo, né? Eu vi isso muito dentro de grupos de hipnose, grupos de PNL, onde alguém sabe muito e as pessoas idolatram essa pessoa como, nossa, essa pessoa é maravilhosa, é só você mesmo, nossa. E cara, qualquer um pode aprender qualquer coisa. Na verdade, não qualquer um pode aprender qualquer coisa, sei que a gente tem limitações fisiológicas, né? O cérebro, enfim. Mas se você tem um cérebro que funciona normalmente, você é capaz de ler, de raciocinar, você pode aprender aquilo que outra pessoa aprendeu. Eu acho que vai depender de tempo. Mas quando você coloca essa pessoa no sagrado, né, num local onde aquilo que ela diz está sempre certo, não é passível de ser questionado, de ser contestado, né? Isso a gente vê muito com médicos, né? O médico faz uma besteira, às vezes receita um remédio errado, mas a pessoa toma, porque ela confia no médico, o que o médico disse é sagrado. E é lógico que, se eu não entendo de medicina e o cara é médico, é óbvio que eu vou seguir o que ele faz. Mas em muitos casos, e eu já passei por situação assim, onde minha mãe é diabética, e o médico receitou um remédio ao qual já tinha outro médico que tinha dito que ela não poderia tomar. E o médico receitou o remédio e eu falei assim, mas ela pode tomar esse remédio? Ele falou assim, pode sim. Eu disse, mas ela é diabética, ela pode tomar esse remédio? Aí o cara disse assim, ela é diabética? Ele não tinha lido o prontuário onde tinha a receita da minha mãe. Então, se ela tomasse aquele remédio que ele estava passando, ela teria se ferrado. Então, o que acontece é que se eu tivesse considerado aquele cara como sagrado, eu não teria questionado. Assim como minha mãe no momento não questionou. Mas, como eu disse, eu sigo a filosofia de que nada é sagrado, nem mesmo eu. Ou seja, eu posso estar errado. Isso que eu estou falando aqui pode ser um monte de besteira. E em algum momento eu posso mudar de ideia. Mas eu sigo essa filosofia do nada é sagrado. O que me faz sofrer menos, sabe? Porque se eu gosto de alguma coisa, como eu disse, eu gosto muito de Pearl Jam, ou de Breaking Benjamin, que é uma banda menos conhecida. Então, quando alguém vem e eu recomendo, fala assim, a pessoa fala assim, me indica uma banda, eu indico, a pessoa fala assim, não gostei não, achei meio ruim. Não me ofende, porque a banda não é sagrada para mim. Eu gosto, eu acho muito bom, mas é uma questão de gosto. Eu acho legal, mas eu não coloco eles num pedestal. Eu, inclusive, posso ouvir e falar assim, essa música realmente não é boa. Então, quando há questionamentos, às vezes eu tenho discussões com alguns amigos, porque há algumas pessoas, como eu disse em outro vídeo, a qual eu não concordo com a opinião política, mas que eu acho aquela pessoa excelente em outros campos, né? Eu não concordo muito com o Jordan Peterson em relação à política, mas o cara é um excelente psicólogo, o cara compreende muito sobre Jung, principalmente. Ele entende muito sobre os conceitos do Jung. Eu gosto de ouvi-lo falando sobre Jung. E por eu não ter nada sagrado, nem o oposto do que eu discordo dele, então quando ele fala, não me ofende. Eu posso ouvi-lo falar sobre política até para questionar, porque eu não sou sagrado. Então eu posso estar errado e é bom ouvir pessoas que pensam diferente, principalmente pessoas inteligentes, assim como o Jordan Peterson é um cara extremamente inteligente, assim como o Pondé é um cara extremamente inteligente, o Karnal, o Cortella, que são pessoas que têm opiniões políticas completamente diferentes. E eu gosto de ouvi-los para
fazer um questionamento a respeito do que eu penso, né? Então, não ter nada sagrado me possibilita evoluir mais e sofrer menos, né? Porque eu não fico com aquelas pessoas, voltando ao exemplo do Snyder, se você diz, assim, o filme é legal, mas não é tudo isso aí não. As pessoas vão assim, nossa, mas aí você é Marvete, você gosta de filmes coloridos, você não entende de cinema. Ou seja, a pessoa tem que desmerecer a sua fala para defender aquilo que ela idolatra, o que é uma tremenda besteira, porque quanto mais você idolatra algo, quanto mais você coloca aquilo como sagrado, mais você é passível de sofrer por conta daquilo. Então, a filosofia do não sagrado, que é essa que eu sigo, né? Falando como uma filosofia, é só um pensamento de nada está fora de ser questionado. Tudo pode ser questionado. Uma fala de um governante, uma fala de um médico, uma fala de um advogado, você pode questionar. Obviamente, o seu questionamento pode estar errado. Você pode questionar e estar errado. E você não pode se apegar à sua opinião. É lógico que se você sabe que está certo, se você sabe que aquilo que você está falando tem uma base, tem um fundamento, e você acredita naquilo com base, você continue defendendo, porque muitas pessoas vão defender coisas as quais elas não têm conhecimento nenhum. Esse é o problema da internet. Você vai conversar com alguém, a pessoa joga no Google, o primeiro link ali ela abre, copia e joga como se fosse uma resposta dela, para tentar te desmerecer. Às vezes vai fazer uma referência absurda de alguém que nunca, ela nunca nem ouviu falar aquilo. O quanto a gente tem hoje de pessoas que citam autores, uns autores, nossa, tipo, super, nem o lado B, uns autores lado D, assim, que você nunca ouviu falar, e a pessoa coloca assim, porque o autor tal diz no livro tal, publicado não sei aonde, um livro que nem tem em português, um livro às vezes só saiu na Suécia, né? Aí ele acha ali um link de algum outro estudioso que referencia aquela pessoa e coloca, porque no livro tal ele diz isso aqui, quem é você para questionar um economista? E aí você vai dizer, mas esse livro aí nem saiu em português, você lê sueco agora? E aí, isso eu estou falando porque já aconteceu. A pessoa ela começa a te agredir, né, verbalmente, não verbalmente, por escrito ali, porque discutir cara a cara, tanto que na pandemia não dá, mas discutir cara a cara mesmo, a maioria das pessoas que brigam muito na internet não conseguem, né, porque o que se tornou sagrado para elas é o Ctrl+C, Ctrl+V. Elas pararam de pensar, ou talvez nunca tenham se dado exatamente a esse trabalho, mas elas não pensam, elas apenas copiam e colam para defender algo que é sagrado. Então a pessoa vai procurar nos lugares mais longínquos do universo algo que corrobore aquilo que ela colocou no sagrado, seja um político, seja um artista em geral. O político hoje em dia está muito mais, hoje em dia não, né? Já tem os últimos anos aí já está muito mais sagrado até do que religião. Pessoas estão idolatrando mais políticos, esquerda, direita, independente de qual lado. É lógico que ultimamente a direita, a extrema direita, né, não a direita em si, porque a direita é racional, mas há uma extrema direita que tem idolatrado a fundo determinados políticos e que nem são tão inteligentes assim, convenhamos, mas colocar essas pessoas no sagrado, lógico que aí houve uma estratégia de marketing gigante, que psicologicamente é super fácil de compreender como isso foi feito, se você analisar as estratégias, mas as pessoas defendem muito mais um político do que as crenças primárias delas, que elas cresceram em igrejas ou em família. Então, não estou dizendo para você seguir a filosofia do nada é sagrado, mas é uma filosofia que eu considero muito boa. Eu sigo, não estou colocando ela como sagrada, mas caso você queira experimentar, experimente, se questione, se, né,
Falei assim, cara, isso aqui que eu tanto gosto, por que eu gosto tanto disso? Há uma explicação para isso? Isso aqui realmente é tão perfeito, né? Faça esse questionamento, saia dessa visão do sagrado e coloque tudo como igual. Tudo é igual, tudo é passível de ser questionado. Isso vai dar a você até um objeto de admiração maior quando você disser, não, eu realmente gosto disso aqui, isso aqui faz sentido para mim. Como eu falei de Breaking Benjamin, assim, tem o Tool, que é uma banda que eu acho sensacional. Ela não é sagrada, mas quando eu ouço, eu falo, não, realmente eu gosto. Eu gosto, faz sentido para mim as letras, a musicalidade. Aquilo para mim se torna melhor, porque é um gostar racional. Eu compreendo o que me leva a gostar daquilo, tá? Você não precisa questionar tudo na sua vida, né? Você vai questionar, nossa, será que eu realmente gosto de chocolate? Não, você não precisa questionar isso. Mas com relação à mídia, com relação à comida, em alguns casos, sim, né? Algumas pessoas bebem muito, se colocam em situações sociais para agradar outras pessoas sem perceber que estão fazendo isso para agradar outras pessoas. Então começa a se questionar, eu preciso realmente beber tanto? Eu preciso realmente gastar tanto? Eu preciso realmente ter isso? Eu preciso ter esse carro? Eu preciso ser amigo dessas pessoas? Então comece a questionar e se avaliar. Isso vai te possibilitar um crescimento pessoal muito, muito grande. Bom, se você chegou até aqui, gostou, deixa aí like, comentário, se inscreva no canal. Se quiser deixar alguma sugestão de falas aí, de coisas para analisarmos, né? Tudo isso faz parte de desenvolvimento pessoal, né? Você só se desenvolve se você consegue questionar aquilo que você enxerga lá na frente, né? Senão, sempre vai estar distante, né? O que você como eu disse, idolatra, tem como sagrado, se mantém sempre distante, você nunca desenvolve a ponto de alcançar aquilo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.